Saiu o documentário da última temporada de Stranger Things. Eu não ia falar sobre, só que assim, eu não tava esperando sentir tanto ódio vendo ele, então decidi trazer aqui algumas opiniões sobre o que eu achei, sobre o que eu senti ali. Deixa nos comentários também a sua opinião pra gente trocar algumas figurinhas. Eu vou dizer que tem partes boas, mas tem partes que irrita bastante. Esse documentário, ele vem pra documentar, né, toda a temporada, mostrar como foi todo o processo de gravação, todo o período de filmagens, e o que eu estava esperando e também tem, que é os irmãos Duff compartilhando um pouquinho das ideias deles, principalmente dos ápices dessa última temporada. Esse documentário tem momentos bonitos, tem momentos emocionantes. Pra quem acha que assistiu a série desde o início, desde 10 anos atrás, com certeza vai se emocionar bastante, que tem a última reunião deles, a última filmagem de cada membro. Mostra bastante detalhes dos cenários sendo montados, de como eles estavam sendo pensados. Só que tem essa parte que é dos irmãos Duff compartilhando um pouco do que eles estavam sentindo naquele momento, de como eles estavam trabalhando no roteiro da série. E cara, algumas coisas são realmente estressantes porque você vê que eles fizeram algumas coisas de propósito. Eles sabiam que os fãs queriam algumas coisas, que os fãs não queriam outras, e mesmo assim eles seguiram adiante. O documentário ele já começa com eles falando que o roteiro não tá pronto. Começaram a filmar e não tinham terminado ainda o roteiro do último episódio. Entramos em produção sem ter concluído o roteiro do episódio final. E eu sei que muitas séries começam a filmar porque tem todo o cronograma, tudo mais e tal, mesmo não tendo terminado ainda como a série vai terminar, né? Aquela temporada. Mas assim, a gente tá falando do último episódio de Stranger Things. Estamos falando de uma temporada que demorou anos pra ser lançada, até pra ser filmada, ela já levou anos. E tu vai me falar que não deu tempo de fazer o roteiro? Um deles até jogou assim, mas é porque hoje eu tenho filho, sabe como é ter filho, né? eu não sei que sacrifica essas crianças. Tô brincando. Mas assim, eu não engoli essa. Eu acho que não tinha necessidade de iniciar umas filmagens sem o roteiro fechado. Pra mim, ali eu já sinto um pouquinho de descaso. Mas é porque é muito difícil finalizar essa série, lá e tal. Assim, desculpa, mas é difícil por culpa deles mesmos. Eu vi muita gente falando que, eu gostei da temporada, mas eu não gostei do último episódio. Eu só mudaria o último episódio. Mas não tem como mudar o último episódio sem mudar coisas que a série mesmo propôs ao longo de toda a temporada. E digo mais, ao longo das últimas 2 temporadas. A quantidade de decisões que eles tomaram que não era necessária e que embolou tudo foi assim... Porque vamos lá, uma das coisas que é falado bem aqui, que é só de brincadeira, mas eu decidi usar. Eles estão se reunindo pra ler um texto e ele percebe que tem muita gente ali. Ele fala, nossa, eu deveria ter matado alguns de vocês. Millie, você tem razão. Que a Millie Bobby Brown já falou que deveria ter matado mais pessoas. Devemos ter matado alguns de vocês. Millie tem razão. E mais pra frente no documentário, eles vão falar de novo, e os fãs precisam entender que a gente não mata as pessoas porque, abre aspas, tem que manter o clima prazeroso de diversão. Isso que as pessoas não entendem em relação a gente não matar personagens, porque a gente sabe que tem que manter esse clima prazeroso na série. Que diversão nesse apocalipse do inferno que tá tendo. Porque o pessoal só tá sofrendo, o clima é de guerra, é de desastre, e aí magicamente ninguém morre no meio dessa guerra toda. Mas beleza, vamos tá abraçando. Então assim, eu tinha achado o último episódio satisfatório, um 6 de 10. Assim, entregou o mínimo que deveria ser entregue. Só que depois de todas as teorias que o pessoal usou dos furos de roteiro, e ainda mais que eles falam isso na série, perdão, no documentário, eles falam no documentário que, tipo assim, a gente precisa amarrar tudo, todos os pontos. Não dá pra deixar nada pendurado, tem que amarrar e fechar tudo. Porra, imagine se eles não tivessem se esforçados pra amarrar tudo. Porque a maioria dessas teorias que rolaram sobre esse suposto nono episódio, porque pela falta disso tudo teriam um nono episódio, porque eles não seriam capazes, né, de terminar a série deixando tudo isso em aberto. Deixaram. As entrevistas deles agora de dezembro são ridículas, assim, tudo que eles falam de, deixou em aberto, aconteceu off-screen. Só parece que eles, assim, não sabiam como terminar, estavam com muita preguiça e fizeram de qualquer jeito. E, tipo assim, o documentário, pra mim, reforça isso. Inicia-se as gravações sem saber como a série iria terminar, não sabiam como iriam terminar, mas sabiam que iam usar a Holly, dando a ela mais tempo de tela do que a maioria dos protagonistas que a gente já tinha. A Holly foi um acerto? Foi um acerto, mas a gente precisava de outro protagonista a essa altura do campeonato? Mostra lá eles trabalhando na cena da Karen, a luta da Karen com o Demogorgon. E, gente, as pessoas no set, as pessoas ali no bastidores perguntando como que a Karen sobreviveu. E eles, tipo assim, é um milagre. Eu não sei como eu sobrevivi. Será que é demais? Eu acho que... Realmente é um milagre. Só Deus mesmo, ou Satanás, pra deixar aquela mulher viva depois daquele ataque. É uma cena incrível, tem uma direção muito boa, isso é inegável. Mas a decisão de não matar a Karen, ou pelo menos o pai do Mike, é uma decisão muito ruim, porque tu desliga completamente o teu senso de descrença. Desculpa, 3-0 ontem em Cuba, foi mal.
Por isso que eu torno a repetir, eles fizeram tudo isso de propósito, não tem outro jeito. A cena final com a aranha gigante de 3 metros de altura já estava confirmado, mas se ia ter Demogorgons ou não, eles ficaram na dúvida. E tem uma pessoa lá que fala, precisa ter, porque senão vai ficar muito estranho, vai ficar vazio. E eles, Eu acho que já saturou demais, a gente usou Demogorgon ali, Democães ali no outro. era pra ser uma batalha final épica e colocam eles no desfiladeiro, que não sei como que eles subiram magicamente ali, pra ficar atacando coisas no bicho. E o cara que tá com eles fala, é um absurdo não ter nada lá e ninguém ouve aquele cara. Aquele cara é o meu herói, quero que ele termine essa série. Tem que ter alguns monstros no abismo. Eu concordo. Tem que ter Demogorgon, morcego, cão, alguma coisa. É absurdo não ter nada lá. Eu acho isso. E eu digo pra vocês, eu não estava esperando muita coisa do final de Stranger Things. A minha régua tava super lá embaixo. Por isso que eu falei pra vocês, pra mim foi satisfatório. Porque caso você não tenha visto, saiu um vídeo aqui, acho que tem um mês ou dois, que eu falo da minha experiência assistindo Stranger Things pela primeira vez ano passado. Então eu vi as 4 temporadas um mês antes dela ser lançada, né? A 5ª temporada ser lançada. E tudo que eu vi nessas 4 temporadas não dava pra eu dizer que a 5ª ia ser épica. Porque eu vi o que eles eram capazes de entregar até ali, então não dava pra imaginar algo muito além daquilo. São temporadas boas, mas é tudo linear. Quando tu entende o estilo deles, tu fala, tá, eles só vão ficar nesse flatline aqui. Mas eu entendo que pra fãs que estão esperando aí há uma década, estavam esperando um final super épico assim, e aí todo mundo se decepcionou. Eu tô decepcionado depois de ver tanto furo, de ver tanto buraco, de ver tanta entrevista deles, e esse documentário pra mim, eu acho que cavou a cova deles, foi pra mostrar, tipo assim, realmente são incompetentes. Eu acho que eles fizeram um bom trabalho em vários momentos, a gente não pode ser aqui também nessa só jogar ódio, porque seria mentira. Mas eu tô mais frustrado com o final depois desse documentário do que antes, porque dava pra ver que eles sabiam o que eles tinham que fazer, só que eles preferiram seguir nessa linha que não agradou mais da metade das pessoas, né? Então, eu não sei o que passou na cabeça deles. Burra, quando eu falei assim, burrinha assim. E tinha gente alertando, sabe? Tinha gente ali falando, só que... não sei. Eu tenho uma pergunta sobre essa cena. Não é uma coisa que foi mencionada em nenhuma das cenas que a gente fez e ninguém sabe que a gente namora. Enfim, se você assistiu Stranger Things ao longo de todos esses anos, assiste o documentário. Não vai fazer diferença mais nenhuma na tua vida. Já acabou mesmo, então vai ver como foi ali tudo produzido, se você tem curiosidade. É bem interessante os cenários, como tudo é montado. Tem a leitura final do texto, caso você queira assistir também, os últimos momentos deles ali, o último discurso deles, quando a gravação acaba. Essas partes são legais, são emocionantes, eu chorei, mas eu choro também por qualquer coisa, então não dá pra se comparar comigo. Mas é isso, me diga aí nos comentários se você gostou desse documentário, se pra você fez sentido, se pra você foi legal. Se tu gostou do final de Stranger Things ou não, me conta aí nos comentários e eu vejo você na próxima.